segundo semestre do ano. Bem-vindos à nona reunião do segundo semestre do ano rotário 24-25. A Escola de Informação Rotária do Rotary Clube de São Paulo foi escolhida pelo governador Diogo Mastrorrocco para ser a oficial do distrito em sua gestão, sendo um projeto da Comissão Distrital de Capacitação, coordenada pelo governador Cizenando Afonso. Contamos com irrestrito apoio do Rotary Clube de São Paulo na presença do presidente Lívio Giosa. Eu ressalto que todas as nossas reuniões são gravadas e lançadas no YouTube. Os respectivos links já foram lançados no chat. E eu peço que, por favor, entrem, assistam e divulguem. Hoje, nós teremos a palestra Visão Global do Rotary, ministrada pelo diretor de Rotary Internacional, José Antônio Figueiredo Antiório, cujo vasto currículo nós vamos resumir aqui e as nossas secretárias o lançarão no chat também. Ô, Esse é o Ricardo, currículo. Pois não. antes de você passar o currículo, para a gente já passar a palavra para o Antiório, eu só queria fazer aqui um complemento da sua apresentação, por obséquio. Primeiro, cumprimentar efusivamente a você e ao Antiório e ao Cizenando. Você e o Cizenando deram um up nesse projeto da Escola de Formação Rotária. Nós reiniciamos essas apresentações no final da gestão do Irineu, na nossa gestão, com bastante intensidade, e tenho certeza que na sua gestão, Ricardo, nós vamos dar super continuidade e efetivar cada vez mais esta escola de formação rotária, que é um ambiente super democrático para que todos os companheiros e companheiras do nosso distrito e de outros distritos tenham acesso relevante das experiências rotárias dos nossos queridos governadores que passaram por esta agenda. Então, eu já comentei com o Antiório, eu estou nesta terça-feira em gravação o dia inteiro em estúdio do podcast que eu comando, vou ter que me afastar da reunião daqui a pouco, mas quero deixar meus efusivos agradecimentos ao Antiório, ao nosso querido José Antônio Figueiredo Antiório, pela sua disponibilidade de agenda para estar conversando conosco, e, ao mesmo tempo, agradecer ao Cizenando e a você, Piragini, pela belíssima condução do projeto. Que vocês tenham uma boa oportunidade de renovar seus conhecimentos de Rotary aqui com a apresentação do Antiório. Obrigado, Ricardo. Obrigado, presidente Lívio. Eu vou ler o currículo do diretor Antiório e aí passo a palavra ao governador Cizenando para as considerações iniciais. José Imagine, Antônio Figueiredo. vista aqui a circunstância da viagem, conceda a palavra já para o Antiório para ele começar a palestra, ok? Tá bom. Então, ordem a gente cumpre. Por favor, diretor Antiório. Bom, boa tarde a todos. É uma imensa honra falar para este clube que tenho no meu coração, o Rotary Clube de São Paulo, do qual tenho a honra de ser sócio honorário, indicado pelo saudoso Carlos da Silva Gueiros, que foi meu sucessor na governança do distrito. Eu queria cumprimentar o Piragini, cumprimentar o Lívio, cumprimentar o Cizenando. Cizenando é o meu ícone, porque nós somos 3 mais antigos em Rotary no distrito 4.563 hoje. Primeiro, o Pimentel, que não tem comparecido por questões óbvias. O Cizenando é o segundo e é o terceiro mais antigo. Eu estou há 53 anos em Rotary, e com mais 12 que eu estive com meus pais, então já são 65, Cizenando. É uma história. E eu tive a honra de ter o meu primeiro cargo
no conselho diretor, na gestão do Cisenando, aonde eu tive a honra de ser o seu assessor, quando governador, de projetos especiais. E no clube eu fui diretor da Avenida de Serviços Internacionais. Isso foi nos idos de 73, 74. Mas o Cisenando e você, Peragini, pediram a nós que falássemos um pouco sobre a estrutura do Rotary. O Rotary Internacional é uma instituição bastante grande dentro do cenário mundial. Nós hoje estamos com aproximadamente 1.200.000 associados. Não temos crescido, nós temos um turnover muito grande, entram muitos associados e saem bastante associados. Talvez isso seja pela performance de nossos clubes, porque no passado, nós, para adentrarmos ao Rotary, nós tínhamos todo um ritual de admissão. Esse ritual foi deixado de lado por alguns clubes e aí o companheiro, o eventual companheiro, assume o Rotary e ele não consegue se adaptar porque não houve uma pré-estreia a ele dentro do seu referido clube. Mas o Rotary Internacional, ele é formado por dois segmentos. O primeiro segmento são os rotarianos. E o segundo segmento é o nosso staff. Aliás, em qualquer organização de voluntários, sempre que você tem o seu staff, é ele que faz toda a administração do Rotary, em nível administrativo, em nível fiscal, em nível global. E o Rotary também funciona dessa forma. Nós somos compostos por um presidente de Rotary Internacional e por um secretário-geral, que é o grande administrador do Rotary. O presidente de Rotary Internacional, ele é qualquer rotariano existente no nosso universo rotário e ele poderá se candidatar e, como para ele ser candidato, ele tem que apresentar, primeiro, um belo currículo rotário e também ele tem que se apresentar como uma pessoa capaz e com conhecimento rotário de excelência. Nós tivemos no Brasil, tivemos o Armando de Arruda Pereira, que era do São Paulo, tivemos o Paulo Viriato, o Ibaçaí, que era do Rio de Janeiro, e tivemos também o Paulo Viriato Correia da Costa, que foi o nosso grande incentivador da preservação do planeta Terra. E, atualmente, nós tivemos a indicação do presidente Mário César, porém, por condições profissionais, de saúde e familiares, ele renunciou ao cargo e já temos um novo sucessor, feito pela comissão de indicação, cujo o Mário participou, e essa comissão de indicação, no último sábado, reunido em Evanston, elegeram o companheiro Francesco da Itália. Elegeram o companheiro Francesco da Itália para ser o presidente do ano 25-26. Pessoa esta que será apresentada agora, lá em Calgary, na Convenção Mundial. Então, como é que é eleito o presidente? O presidente é eleito por uma comissão de indicação de diretores zonais. Então, a cada ano, existe uma comissão de indicação, aonde os delegados teriam que ser diretores passados de Rotary Internacional,
representando uma determinada zona da qual ele pertence. Esses diversos diretores, eles compreendem a comissão de indicação. E nessa comissão de indicação é submetido à apreciação dos nomes, com um currículo rotário muito bom e uma entrevista que é feita pessoalmente com todos os candidatos a presidente. E então é uma eleição muito salutar e normalmente nós temos tido muita sorte em não termos nenhuma discussão a respeito do candidato que é eleito. Junto com o presidente, nós temos 17 diretores, que nós, no conjunto deles, nós denominamos de board. São 17 diretores, comandados por um presidente, um vice-presidente, e com o comparecimento também do presidente eleito e do presidente indicado, e com um representante da Fundação Rotária. Assim é eleito o presidente de Rotary Internacional. Paralelamente ao Rotary Internacional, nós temos um organismo que é a forma maior de nós prestarmos serviços junto à comunidade mundial, que é a nossa Fundação Rotária, onde a grande maioria dos associados fazem uma contribuição durante o seu período de ano rotário para que nós possamos realizar alguns projetos de importância junto à comunidade mundial. Eu cito aqui, por exemplo, a erradicação da polio no mundo, onde nós tivemos ultimamente a participação do amigo e companheiro também Bill Gates, e que tem nos contribuído com uma soma muito importante de aproximadamente 100 milhões de dólares, e nós fazemos a contrapartida com mais 100. E com isso nós estamos tendo a possibilidade de ser os 7% de toda a arrecadação mundial para a erradicação da polio. Nós começamos isso em 1985, onde eu tive a honra de participar como coordenador distrital, juntamente com o governador Maximiliano Feber, para nós angariarmos recursos para erradicarmos a polio, principalmente no Brasil, o que nós conseguimos em 1990, apesar do governo federal dizer que nós só erradicamos em 1994. Graças a um grande companheiro do Rotary Club de São Paulo, que era proprietário da Saturn, aquela marca de baterias, e nós dávamos $500, o companheiro dava 500, formávamos 1.000, dava um título POERS, e assim nós contribuímos com $120 milhões para a Fundação Rotária na erradicação da poliomielite no mundo. Outro grande projeto, eu poderia citar aqui o projeto de São Paulo, iniciado na minha gestão de governador e posteriormente concluído pelo nosso querido e saudoso Gueiros, que foi o Laboratório de Microcirurgia Reconstrutiva do HC, que já treinamos aproximadamente mais de 3 a 4 mil médicos para fazer microcirurgias reconstrutivas, principalmente de acidentes de trabalho. Então, eu estou colocando isso para vocês saberem a envergadura, de uma forma rápida, da Fundação Rotária. Agora, o board é que determina praticamente a diretriz de cada ano rotário, sempre auxiliado pelo nosso staff. Eu tive a honra, junto com o diretor Alage, de participarmos da seleção do secretário-geral atual, o John Hilcon, uma pessoa de um extremo gabarito,
é uma pessoa que passou pelo Brasil, trabalhou no escritório de advocacia do Pinheiro Neto e fala diversas línguas, inclusive o português. E é uma pessoa que tem uma experiência, e tanto é que entre 700 candidatos aproximadamente, ele foi indicado para ser, em 2011, o secretário-geral de RI, substituindo o secretário anterior, Ed Futa. Então, existe um staff, existem os voluntários. O staff é aquele que nos dá o suporte para que nós realizemos todos os nossos trabalhos. E temos diversos centros de Rotaries pelo mundo. Inclusive, aqui em São Paulo, nós temos um, ali próximo ao Palmeiras, ali, um bom centro de serviços, onde temos representantes na área do desenvolvimento do quadro associativo, da Fundação Rotária, de projetos, de apoio a instruções a todos os rotarianos, principalmente em seminários de presidentes, em seminários diversos distritais e principalmente em conferências distritais. Então, nós temos um trabalho grandioso. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tudo que é transmitido para todos os clubes do mundo, que chega hoje a aproximadamente 37 a 38 mil clubes, é feito pela parte tecnológica de um grupo de tecnólogos que estão na Índia, e na Índia esses tecnólogos fazem toda a divulgação escrita e tecnologicamente falando para todo o mundo rotário. Então, o presidente do Rotary Internacional, ele é auxiliado pelo vice-presidente, que praticamente é o executivo do board. E nós temos no board, nós temos diversos comitês. Comitê de Educação, Comitê de Administração, Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo, Comitê da Fundação Rotária e assim sucessivamente. Assim funciona lá em cima, lá em Evanston, no edifício que é de nossa propriedade, porém, nós, como o espaço está sendo sobrado, hoje nós temos alugado parte do nosso edifício lá em Illinois, em Evanston. Então, de maneira geral, a estrutura do Rotary Internacional seria essa. Vamos agora abaixo, falamos do presidente. Para ser diretor de Rotary Internacional, aí a indicação vem da parte zonal. Então, por exemplo, nós somos a Zona 24. Os clubes inseridos na Zona 24, eles indicarão um delegado, a exemplo, para esse ano que virá agora, nós temos como nosso delegado, indicado pelo nosso distrito, o nosso querido governador Osmar, que vai representar o nosso distrito junto ao comitê de indicação de diretor, juntamente com os diversos outros distritos, principalmente, totalizando hoje de São Paulo, são aproximadamente 9 distritos. Então, cada delegado indicado pela reunião dos delegados de clube na conferência distrital, indicam o delegado para fazer parte do comitê de indicação do diretor. Então, esse diretor é indicado, posteriormente ele é eleito, e após a sua eleição, ele passa a receber as diretrizes de Rotary Internacional. Para vocês terem uma ideia, o diretor de Rotary Internacional indicado, 6 meses antes da sua posse, ele já tem a incumbência de estar dentro do board
para que ele assimile como atuar dentro do board de Rotary Internacional. Paralelamente a isso, ele já inicia as tratativas para coordenar a sua área. Por exemplo, a área em que eu estive como diretor abrangia todo o Brasil e do Uruguai até o Equador. Então, era Equador, Colômbia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina. É uma região bastante imensa e nós temos que fazer os nossos institutos rotários. E é uma situação que o diretor, mesmo indicado, ele já começa a ver os locais aonde ele vai colocar o instituto baseado numa aquiescência dos distritos em que ele estiver inserindo o instituto. Eu, por exemplo, fiz um em Mendonça, que era o distrito lá da Argentina, e depois eu fiz um em Punta del Este, que era dos distritos do Uruguai. Aliás, o Uruguai é o primeiro momento rotário que existiu na nossa América. Então, assim, o diretor indicado fica 6 meses no board, ele assimila a situação e no dia 1º de julho do ano rotário, ele assume a diretoria efetiva. E lá ele vai discutir com todos os diretores, vai receber as orientações do staff de como anda o Rotary no seu todo, e tem as informações a levar para os diversos distritos de sua região. E dentro desses distritos da região, ele vai orientar através de alguns companheiros, que normalmente a gente denomina de trainee leaders, que é um outro organismo que se monta dentro do Rotary Internacional, onde pessoas de qualificação rotária exercem o cargo de treinadores, e como treinadores eles orientam o que é o Rotary para os governadores indicados. O governador, por sua vez, ele, para ser governador, primeiro ele tem que ter as mesmas qualificações que eu comentei agora dos outros cargos, de ser um rotariano de bastante qualidade profissional e qualidade rotária também, que tenha assumido alguns cargos em seu clube e, evidentemente, ele vai ser eleito por uma comissão de indicação. São 5 governadores, os 5 últimos governadores do distrito indicam um companheiro. Nós teremos agora o próximo indicado é o nosso querido Henrique Misawa, do Rotary Clube de Pinheiros, e logo em seguida nós vamos ter o Chaves, que é do São Paulo Liberdade, que é um grande companheiro também, que será logo na sequência do Henrique. Então, vocês vejam, o governador é indicado, posteriormente ele é submetido à apreciação de todos os clubes, e se todos os clubes aquecerem com a sua indicação, então ele se torna eleito governador do distrito. Aí ele começa o seu treinamento dentro do processo rotário. Primeiro, acompanhando o Colégio de Governadores em suas reuniões, tomando conhecimento dos clubes. Ele deve ir a cada clube, conhecer cada clube, para fazer também as suas indicações. Para fazer as suas indicações para o seu grupo de governadores assistentes e também não é o governador. Outros que serão colaboradores dentro da área distrital. Então, assim, praticamente, é a estrutura
do Rotary, de cima até aqui nos clubes. E o presidente de clube é indicado pela comissão de indicação do próprio clube, né? Então, normalmente, nós utilizamos os 3 últimos presidentes para fazer a busca de candidatos a presidente do clube, e esse presidente do clube, ele é eleito dentro do clube, e caso ele seja eleito, ele também vai tomar a posse logo no 1º de julho, que ele foi eleito presidente. Assim, nós formamos a estrutura rotária como um todo. Eu acredito, Piragini, Cizenando, que uma estrutura global mais ou menos seria por aí. Mas eu creio que, se vocês tiverem perguntas, talvez fosse melhor para nós elucidarmos alguns casos que ficaram assim lateralmente em relação à nossa fala. Por enquanto, agradeço. Diretor Antiório, parabéns e muito obrigado pela clareza e precisão na divulgação, na clareza e precisão na sua aula. Eu tenho certeza que, para mim, esclareceu bastante. Eu acho que teremos perguntas, sim. Governador Cizenando, deseja se manifestar agora? Está sem som. Está sem som. Está ouvindo agora, Alvir? Sim. Está bem. Está ouvindo? Perfeitamente. Ok. Vamos ver se tem alguma pergunta. Depois eu faço uma consideração no final para terminar a reunião. Tá bom. O microfone está aberto para perguntas. Aproveitem que nós temos hoje um professor. Ferrara, por favor. Olá, boa tarde. Tudo bem? Prazer estar aqui, sempre, toda semana, aí, acompanhando as aulas aí dessa escolinha. Parabéns, governador Antiório. Só uma... O senhor falou, você, aliás, o senhor não, você falou Zona 24, né? E agora eu fiquei meio confuso, porque tem também o 31, o que tem alguma... 24 é porque é Brasil e América Latina, é isso? Olha, o Ferrara, nós temos no Brasil 2 zonas, correto? Uma que abrange Minas Gerais para cima e outra que abrange São Paulo para baixo, e tanto uma zona quanto a outra assimilam um pouco do centro-oeste do Brasil. E depois você tem as zonas na América do Sul, entende? Entendi. Que abrange desde o Uruguai até o Equador, correto? Por isso que nós, normalmente, utilizamos os institutos rotários, às vezes numa região, outras vezes na outra, né? Para satisfazer as zonas existentes, correto? A nomenclatura de números, cada hora muda de coisa para coisa, tá? Então tá bom. Obrigado. Imagina. Aproveitem. Eu queria fazer uma pergunta para o governador. Governador Antiório, como você vê, assim, a gente tem cada vez mais clubes com menos participantes, com menos rotarianos, né? Na sua concepção, é mais importante ter clubes maiores com mais rotarianos, ou ter muitos clubes menores com menos rotarianos? Olha, eu sou de uma linha um pouco diferente
desse pessoal que quer aumentar o quadro associativo de forma exacerbada. A minha opinião é o seguinte: para que um clube exista e seja consistente, ele tem que ter, seguindo aquela frase, o que é o Rotary? O Rotary é um agrupamento de lideranças profissionais que se reúnem, lideranças profissionais, de preferência com representatividade na sua comunidade, e que se reúne semanalmente ou quinzenalmente, depende da forma como cada clube se coloca, e que posteriormente dialogam para fazer projetos. Aí os rotarianos entram em ação. Então, eu creio que para ser rotariano, precisa ter a condição de ser uma liderança profissional ou em formação, e que tem uma vida também exacerbada, né? Que tem uma família constituída bem, né? Pode ser separado, pode não ser, mas tem uma boa família e que possa estar conosco. Aí, por exemplo, pega um exemplo do meu clube ou do São Paulo. O meu clube ele foi formado pelas maiores lideranças empresariais da região de Osasco. Era o presidente da Bromboveri, era o presidente da Eternit, o presidente da Moinho Santista, do Bradesco, Lázaro de Melo Brandão, foi nosso associado, Talarico foi nosso associado do Bradesco. Quer dizer, pessoas né, os dentistas, meu pai, os médicos, doutor Edmundo, nosso primeiro presidente, Cizenando Afonso, um grande secretário da Secretaria de Negócios Jurídicos do município, e, enfim, pessoas de grande envergadura dentro das comunidades. É lógico que o mundo está mudando. O mundo de ontem não é o mundo de hoje. Mas, se nós tivermos pessoas de gabarito profissional que tenham interesse em ser voluntários, e nós, com essa forma como vocês estão agindo hoje, de uma escolinha rotária, eu acho que nós podemos fazer lideranças rotárias dentro de cada clube. E o clube, no meu entendimento, só com lideranças consistentes é que ele poderá existir. É o caso São Paulo. Quando eu fui governador, tinha 400 associados, né? Quer dizer, nós fomos deixando de ter vários companheiros por diversas razões, por antiguidade, por velhice, por saúde e etc. E nós fomos reduzindo. Agora, com a forma como vocês estão agindo, o trabalho que está sendo executado, principalmente dessa escolinha, e a participação maior do São Paulo no sistema rotário do nosso distrito, nós possivelmente poderemos vir a crescer mais. Mas tem que ser gente que tenha vontade de ser voluntário, que não esteja preocupado com recursos financeiros e que faça um bom relacionamento profissional entre os companheiros. Às vezes a gente pode falar assim: por que eu vou no Rotary se eu não tenho ninguém para conversar a respeito do meu trabalho, da minha área profissional ou da minha família? Aí ele realmente não entra no clube. Então, ficar com um clube grande ou pequeno, eu pouco me importo. Eu acho que temos que ter um número limite, que era 20 sócios, agora passaram para 15, talvez seja um erro, né? Ou talvez seja uma dádiva para que nós continuemos crescendo. Mas o ideal é que esses 15 ou esses 20 que estiverem sejam pessoas consistentes profissionalmente e de voluntário para servir. Caríssimo Antiório, Oh, bom te ver, muito bom te ver. Estou com saudade de você. fala, Paulinho. Eu Você, também. você colocou o dedo numa ferida extraordinária. Por onde é que andam as nossas classificações rotárias? Era precioso
Você falou do seu clube de Osasco. O meu clube de origem, o Leste, foi fundado dentro da Fiesp, com a preocupação impressionante, detalhada, em relação a nosso sistema de classificações. O que nós, com o tempo e no afã, olha que palavra bonita, no afã de aumentarmos o quadro social, começamos a fazer concessões. Então, você tinha uma classificação e depois dessa classificação vinham subclassificações. Eu não tenho ouvido falar das classificações mais. Isso não desequilibra o nosso objetivo rotário? Ô, Paulo, você colocou uma coisa importantíssima. Na realidade, no princípio filosófico do Rotary, para ser um rotariano, você devia seguir aquele ritual que a gente sempre fez. Eu, por exemplo, outro dia eu tive no Rotary Club Barueri Alphaville, que, aliás, é próximo lá da minha casa, e eu fiquei extremamente feliz da forma como o Barueri está fazendo para a aquisição de um associado. Primeiro é apresentado, você conhece, vai à casa dele, faz um jantar com ele, depois convide-o para a sua casa, faz um jantar com ele, depois leva até o clube para ele conhecer o que é o Rotary, dialoga-se. Agregar. Exato, dialoga-se sobre o tal. Acolher. E a classificação dele, né? Eu sou, por exemplo, advocacia civil, penal e assim por diante, né? Eu sou indústria automobilística, ferramentaria e etc. Então, assim que eu creio que seja o ritual normal. Acontece que, infelizmente, existe um afã, repetindo você, existe um afã de buscar cada vez mais, mas não é por aí. Não será consistente nunca, entende? Eu acho que você tem que ter o ritual antigo. O governador mesmo, ao chegar no clube, eu me recordo uma vez que eu fui ao Rotary Club Avenida Paulista e perguntei ao presidente, como é que estão as suas classificações? Ele falou assim, olha, com muito custo nós conseguimos 25. Eu falei, mas Avenida Paulista, pega a Fiesp aí, pega o MASP, pega tudo. Você tem milhões de classificações. Às vezes o próprio presidente não é orientado para saber aonde buscar pessoas e com classificação condizente com o nosso interesse, não é verdade? Agora, tudo está mudando, né, Paulinho? Tudo está mudando, né? Ah, meu Deus do céu. A classificação dele talvez seja o último colocado agora. Não sei se eu respondi a contento. Não, querido senhor, nós temos que conversar muito com o pessoal recém-chegado sobre as nossas raízes. Há muito o que conversar. Eu acho que o Ricardo Cizenando tem feito um trabalho extraordinário, maravilhoso, recuperando Rotary. Muito bom. Pois não, obrigado, governador Paulo Chedid, diretor José Antiório. Hoje nós estamos tendo realmente uma aula sobre como é o Rotary. E, em nome do São Paulo, eu queria me manifestar. A gente faz todo o processo de admissão conforme manda o regulamento. A classificação também ela é preenchida e buscada conforme o candidato demonstra aptidão para estar. E ele passa, antes da entrada, ele frequenta pelo menos 3 a 4 reuniões, é feita uma conversa com ele, com o padrinho, para que a gente possa filtrar.
nem sempre dá certo, mas nós mantemos essa tradição, né? E, diretor Antiori, eu queria aproveitar também, eu vejo erroneamente pessoas que não são do Rotary falar, mas o Rotary é uma entidade beneficente, né, assistencialista, e eu tento explicar que não é. Muito pelo contrário. Porém, é o que passa por aí. E a gente, como rotariano, deveria buscar criar projetos para como você já disse anteriormente, o Rotary trabalha no atacado e não no varejo, né? Poderia comentar um pouquinho para a gente, por favor? Pois não, Pedro. Olha, realmente isso não é novidade desde o passado, desde quando eu era ainda estudante. Eu me recordo que nós éramos denominados de outra forma. Eu tinha uma professora de história, quando estava fundando o meu clube, e ela dizia assim: Nossa, esse negócio é negócio de rico, não sei o quê. Eu falei assim: Não é. O meu pai vai ser do Rotary. Ela falou assim: Mas para quê? Eu falei: Para solucionar os problemas educacionais, de saúde. Não solucionar, ajudar a solucionar. E é isso que a maioria dos clubes, principalmente os clubes mais novos, eles ainda não compreenderam que Rotary não é caridade. Quando eu vejo um clube fazendo uma caridade, eu acho até que está prejudicando a nossa organização, né? Eu citei aí o exemplo da polio do próprio laboratório de microcirurgia. Quer dizer, isso você vai rever e fazer com que a tua comunidade cresça, né? Eu me lembro São Paulo, por exemplo, ele adotou uma vez a escola, se não me engano, Escola Estadual São Paulo, né? E para fazer o quê? Para melhorar toda aquela comunidade educacional onde vários ex-rotarianos estiveram lá. Então, você tem que trabalhar dessa forma. Agora, tem gente que faz noite da pizza, noite não sei o quê, bingo, para arrecadar fundos, entendeu? E aí ele tem o direito de fazer o que ele quer, ele faz caridade. Quando, na realidade, todos os recursos advindos dos companheiros e, eventualmente, parcerias que se faz, você devia ter adquirido para entregar à Fundação Rotária. Porque aí você pode multiplicar isso e muitas vezes. Porque você pode fazer um projeto de subsídio global, um subsídio distrital, você pode ter as bolsas educacionais, Bolsa Propar, alimentar coisas de importância para modificar a situação do mundo, né? E não fazer uma caridade, não, eu vou dar uma geladeira ali na creche e tal, não vai resolver nada, entende? Então, tem que ter orientação. Primeiro, os presidentes na creche é de clube cidadania, não é filantropia. Os presidentes de clube têm que ser muito bem orientados. E os governadores mais ainda. É isso, Piragini. Muito obrigado pela lucidez, diretor Antiori. O Gilberto tem uma pergunta. Obrigado. Governador Antiori, parabéns aí pela brilhante palestra e ilustração. Eu queria aproveitar o momento para dar uma sugestão, se é que já não é feito algum trabalho nesse sentido que eu não saiba. Nós temos, na realidade, os intercambistas que participam das suas... Ou seja, eles têm o ano todo junto do Rotary e o Rotary fazendo esse trabalho de intercâmbio. Os intercambistas, na realidade, poderiam ser futuros rotarianos. Eu vejo que
a maior parte dos intercambistas não se tornam rotarianos, né? Eu acho que isso poderia ser feito um trabalho de acompanhamento nesse sentido, porque realmente eles têm o espírito, eles participam do Rotary nas suas viagens, e o Rotary esquece esses intercambistas. Isso é um pensamento meu, pode ser que eu esteja errado, você pode me corrigir. Mas é um trabalho importante que pode ser feito justamente para trazer essas pessoas que se tornam executivos, evidentemente, e são importantes conhecedores de Rotary e pode contribuir com com o clube. Essa é a minha sugestão. Olha, eu diria para você que você tem toda a razão. Mas o problema todo na indicação do intercambiado é exatamente da onde ele provém, né? Quer dizer, normalmente, eu sei, porque eu tenho dado bolsa educacional, porque eu tenho escola, né, para vários intercambiados. Quer dizer, a família que vai pedir uma condição de intercambiado para o seu filho qualquer, ela precisa conhecer o Rotary, né? Não basta eu quero levar alguém para a Suécia. Por exemplo, eu tenho uma neta que foi para a Suécia, foi para a Austrália. Depois ela arranjou um namoradinho e foi para a Suécia. Lá ela está fazendo pós-doutorado numa família rotária. A outra neta foi para Washington, né? O outro neto foi para o México. Quer dizer, pessoas ligadas ao Rotary que conseguem entender o que é Rotary, para poder amanhã se tornar um rotariano. Mas normalmente os clubes não agem da forma correta. Então, o que precisaria se fazer é exatamente a família que vai indicar um jovem precisa ser uma família que tenha conhecimento do que vem a ser o Rotary, de preferência que participe de algumas reuniões rotárias, que a gente faça uma boa palestra para eles sobre o intercâmbio, qual é a finalidade, qual é a nossa expectativa futura. Mas aí também entra um outro detalhe. Muita gente, o Rotary como um todo, fala assim, nós precisamos incentivar a juventude para entrar no Rotary. E aí nós pegamos o Rotaract e colocamos como rotarianos também, né? O problema da juventude, eu estou falando isso porque eu vivo no meio da juventude. O jovem com 25 anos, ele está eventualmente terminando a faculdade. Qual é o primeiro objetivo, se nós recordássemos a nossa época? Qual é o objetivo de um jovem ao terminar a universidade? É, primeiro, montar a sua família. Ele quer namorar, ele quer casar. Depois vem o filho, né? Ao mesmo tempo, ele quer comprar uma casa, ele quer comprar um carro, né? E isso, a idade vai avançando. Então, nós não temos tido felicidade de trazermos rotaractianos para o Rotary, porque a idade não é compatível, entende? Então, é a mesma coisa com o intercambiado. Se não for uma família rotária, ele faz o intercâmbio e se desliga. Eu tive uma família que mandou 2 meninas até, foi para Taiwan e para Tailândia, né? E o pai dessas meninas tinha uma grande empresa. E na hora que as meninas terminaram e resolveram sua situação educacional e também de trabalho, nós fomos pedir uma contribuição a ele de um determinado produto que ele fabricava, que era de interesse global. Ele falou não, né? Então, isso é a má escolha. Isso serve para Rotary, serve para intercâmbio, serve para Rotaract, para Interact, né? É o caso, por exemplo, do RotaKids. Nós, no Rotary Internacional, não admitimos o RotaKids. Por quê? É uma responsabilidade muito grande
de uma instituição como a nossa assumir uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos. Não dá. Sem dúvida. Então, nós podemos ser responsabilizados juridicamente, inclusive. Por isso que o Rotary não adota, nos conselhos de legislação, a entrada do Rota Kids. Temos ainda o Interact, que vai até os 18, mas, mesmo assim, nós temos alguma preocupação no Interact. O Rotaract, a gente está tentando formar os rotarianos. É isso que acontece. É uma situação um pouco complexa nos dias de hoje. Mas tivemos muitos ex-bolsistas da Fundação Rotária, tivemos muitos rotaractianos e mesmo jovens que cresceram dentro do Rotary. Um exemplo que eu vou te dar é o Rodolfo, que é o nosso protocolo sempre, né? Esse menino me deu muito trabalho quando ele era do Rotaract e eu era governador, mas se tornou um dos melhores rotarianos do nosso distrito e praticamente é o protocolo oficial do distrito. Tá? Muito bem. Maravilha. Bom, e a minha formação também foi Interact, Rotaract e, finalmente, Rotary, né? Eu tive esse privilégio de ter essa história no meu currículo de Rotary, né? Muito bem, muito obrigado, governador, e muito sucesso na sua viagem aí. Eu me lembro uma oportunidade muito importante. O meu pai foi o primeiro coordenador de Interact do Distrito 461 ainda, né? Que hoje é o 4563. O meu pai reunia o presidente de Rotary Internacional, me lembro do Paulo Viriato, um grande governador, Maximiliano Feber, um industrial de proa dentro do cenário paulista, e nós fizemos vários encontros com a juventude, mas com a presença desse time, né? Era o futuro presidente de RI, um grande governador, um grande industrial, todo mundo junto, coisa que não acontece mais, né? Nós precisamos compreender a juventude de uma forma muito mais com uma visão de mundo de hoje, para que nós possamos buscá-los para a nossa organização. Que, aliás, eu posso dizer, eu fui jovem dentro do Rotary, não cheguei a entrar em Interact nem em Rotaract, eu entrei direto no Rotary, né? Por uma questão até de condição profissional que eu iniciei muito cedo. Tá bom? Obrigado. A Carla, acho que quer falar, por favor, e aí nós já vamos para o governador Cizenando. Por favor, Carla. Boa tarde a todos. Obrigada, presidente Ricardo. Boa tarde, diretor Antiório, como vai? Tudo bem. Em seu nome, cumprimento todos os companheiros. E, diretor, eu queria entender um pouquinho como é que é a estrutura interna. Eu entendi que o diretor explicou toda a hierarquia de Rotary como pessoas voluntárias ao servir. Mas lá em Chicago, como é que é a estrutura? Existe um CEO que faz a gestão? Existe diretoria com empregados mesmo, que faz toda a organização ou não? O pessoal interno lá em Chicago também é voluntário? Olha, lá em Chicago existe apenas um board. Quer dizer, é a Fundação Rotária, com o seu board, que a gente chama board, mas é a diretoria, vamos dizer assim. E tem do Rotary e o seu board, e da Fundação Rotária e o seu board. Esses são os voluntários. É aqueles que vão engrandecer a nossa organização em nível mundial. E existe o staff, que, na realidade, quem administra o Rotary é o staff, comandados por um ser humano, que é o John Hill hoje, que foi indicado até na minha época, numa seleção de 700 candidatos. O João Rilco monta o seu staff. E ali tem as diversas áreas que o Rotary atinge, né? Quem faz a parte administrativa, a parte financeira, a parte jurídica,
a parte de orientação do desenvolvimento do quadro associativo, da própria Fundação Rotária, enfim, de tudo é o staff. E aí existe um CEO, que é esse João Hill. Existe o CEO, que é o John Hill. Hoje nós o chamamos de CEO, porque por uma questão até de representatividade, você chega num lugar e fala, eu sou secretário-geral, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal fala, o que é secretário-geral? Né? Aí nós designamos o John Hill com duas aptidões. Uma, CEO do Rotary, que seria o grande cara. E o outro seria o secretário-geral para a nossa GREI. Correto? E ele é remunerado, esse CEO? Ele é muito bem remunerado, diga-se de passagem. Entendi. E é rotariano ou não? Hã? É rotariano? Ele é rotariano por acaso. Tá? Aliás, ele começou na Ucrânia. O pai dele também é rotariano. É uma pessoa fantástica, de uma capacidade intelectual, jurídica a toda prova. Você tem uma Entendi. ideia. Ele faz a gestão executiva. Ele faz toda a gestão executiva. Nós temos o departamento jurídico, nós temos o departamento financeiro, porém, em cada departamento existe um diretor do board que acompanha. Né? Tudo que a gente faz dentro do staff tem um diretor que é o elo de ligação do board com aquele comitê. Tá? Muito obrigada, diretor. Super entendido. Muito obrigada. A audiência está se mantendo. Já tivemos 37 participantes e a Ana Maria quer falar. Eu quero fazer uma pergunta que está sempre comigo. Não seria interessante formar o Conselho dos Anciãos? Como na... Conselho dos Anciãos. Daqueles que têm muito em Rotary. Mas a gente quer... não é bem por aí. Nós queremos os anciões junto de nós, né? O jovem precisa aprender com o ancião. Se fizer a segmentação, nós não vamos ter a oportunidade de pedir para você essa tinta maravilhosa que você põe na cabeça, né? Não é verdade? Eu sempre brinco com você com isso, né? Mas o interesse da organização é a integração. É como hoje nas escolas nós estamos fazendo. Hoje, com a necessidade educacional e até de vida, nós estamos absorvendo nas escolas o incluso, né? Quer dizer, a criança portadora de um autismo, de um TDAH, de uma audição ou de uma fonologia. Quer dizer, nós estamos integrando essa juventude conosco. É a mesma coisa com relação ao mais antigo. E, às vezes, a gente também tem uns certos princípios assim, de vaidade, de não querer ser velho, né? Ou não querer ser jovem, tanto faz. Mas eu acho que a integração, e principalmente uma integração como a sua, como outra senhora que tem aí, são de extrema importância, viu? O governador Cizenando pede a palavra, por favor. Eu estou chegando aqui na clínica onde está hospedado o nosso companheiro, que está impossibilitado de se movimentar, por isso eu venho visitá-lo. Ele é o Dick Rosenfeld, aqui de Ann Arbor, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Está ouvindo, está ouvindo. Eu estou em viagem para a convenção, vou repetir, eu comecei a falar e estava mudo. Agora vocês estão me ouvindo, não? Sim. A palestra do Antiório tem um horizonte global sobre o Rotary e não dá para comentar isso em 2 minutos. E eu só quero me parabenizar com o Antiório, que é um companheiro de lutas acirradas que tivemos na nossa vida rotária. E só destacar para o Antiório que eu estou aqui visitando o Dick Rosenfeld,
nós tivemos um projeto de subsídio equivalente, você se lembra, na Pestalozzi, em Osasco, e cuja contribuição de clube estrangeiro foi feita pelo Nico Rosenfeld, que visitou o Rotary Clube de Osasco numa festiva na presidência do Sérgio, se não me falha a memória. É este companheiro cuja amizade me possibilitou a formação da minha doutrina sobre amigo e companheiro. Vocês se recordam que nem todo amigo pode ser meu companheiro, mas meu companheiro tem tudo para ser o meu melhor amigo. E este Dick Rosenfeld eu conheci na Convenção Rotária em 1981 em São Paulo. E de lá para cá, hoje, são 45 anos de uma amizade, apesar da distância incrível, e que nós nos correspondemos permanentemente. E que também nela hoje se integra o companheiro Osmar Azevedo, que está aqui do meu lado e que é o motorista que nos conduziu desde Chicago até Ann Arbor, aqui pertinho de Detroit. Eu só queria mais uma vez abraçar todos os meus companheiros presentes a esta sessão maravilhosa que contou com este público recorde por causa do Antiório, com toda a informação da administração do Rotary, do organograma rotário que o Antiório deu a todos vocês. Me congratular mais uma vez com o Antiório, a raça do Rotary que nós representamos. Eu, durante todas essas 6 décadas de vivência rotária, que é uma demonstração que estamos dando, o Piragini, através dos ensinamentos, do aprendizado, do esclarecimento e da transmissão de conhecimento que nós temos feito através da nossa escola rotária para o distrito, como presidente da Comissão Distrital de Capacitação, sempre destacando que a escola é uma iniciativa do Rotary Clube de São Paulo, mas a escola, neste ano rotário, ela é dedicada exclusivamente para o distrito no qual se inclui o Rotary Clube de São Paulo. É bom destacar esse fato. A escola, esse ano, foi fruto do jogo do governador, que pediu que ela seria feita de qualquer forma, pelo Rotary de São Paulo ou por qualquer outro Rotary Clube. Nós tínhamos o conhecimento, o know-how, por isso essa escola é do Rotary Clube de São Paulo a serviço do distrito. Antiório, meus companheiros, meu abraço, até depois da convenção. Tchau, tchau. Obrigado, governador Cizenando. Boa viagem. Extensivo ao governador Osmar. Nós temos... diretor Antiório, podemos fazer mais 2 perguntas? Estão às ordens. Então, nós faremos as 2 últimas, a companheira Beth Torres e depois a companheira Tânia Amorim. Por favor, Beth. Pois não. Olha, é um prazer muito grande ouvir o presidente de Rotary Internacional, o governador Antiório. Foi uma explanação brilhante, realmente. Mostrou para os novos toda a estrutura de Rotary. Muito, muito bom. Agora, justamente pensando nisso, é que eu gostaria de saber a opinião do governador Antiório a respeito das reuniões domiciliares, que juntamos jovens, quer dizer, não, jovens não vou dizer, mas rotarianos novos, junto com rotarianos experientes, trocando uma palavra num jantar descontraído, da mesma forma que seria numa casa, mas essa reuniões domiciliares eu fiz algumas. Comecei com 4 pessoas, foi indo. No fim, a minha casa ficou com 19 pessoas. Os antigos rotarianos experientes e os rotarianos novos do clube, do Rotary Clube de São Paulo. E sempre foram experiências excelentes, porque aproximei as pessoas e funcionou. E uma outra coisa também, quando a gente faz pizzas, às vezes, é para conseguir fundos para poder realizar projetos também. Quando eu era presidente, nós fizemos 2 pizzas enormes, foram muito concorridas. Para quê? Para que nós conseguíssemos alugar ônibus, para que os jovens da periferia, das escolas públicas, pudessem vir ao prédio do Colégio Rio Branco
para o nosso projeto Rumo. Nós não tínhamos escola afetiva. Naquele tempo, nós convidávamos a prefeitura, o Estado de São Paulo, várias escolas mandavam seus jovens, todos da periferia, sem condições de fazer um teste vocacional. Isso funcionou brilhantemente. Qual a sua opinião de colocarmos isso em prática novamente? Nossa, muito obrigado pela pergunta e por você, que é amiga minha, da Beth, e nós estamos muito felizes. Olha, um beijo para a Beth, viu? Fiquei muito feliz de poder revê-la novamente. Tá ótimo. Mas você falou uma coisa interessante. No passado, as reuniões domiciliares eram frequentes, né? E era exatamente o momento que você poderia atrair novos associados, trazendo-os para o nosso meio, conheceria coisa mais ou menos parecida com o que o Alphaville está fazendo hoje. E, ao mesmo tempo, não só isso, tinha aquele encontro que parece-me que houve há pouco tempo, o Rio-São Paulo, né? Também. São Paulo é uma outra ideia. Uma outra ideia é a Superipa que existia, que era Perdizes, Sumaré e uma cidade do Rio de Janeiro lá, eu não me recordo o nome agora. Então, essas confraternizações, assim como a Conferência Distrital, esse ano nós tivemos uma fábula de companheiros dentro da conferência. A assembleia do último sábado, 613, perdeu só para mim, que foi 616. Mas são esses momentos que é o momento de entrosamento, de integração. Se vocês puderem começar a fazer reuniões domiciliares, seria importantíssimo, principalmente na aquisição de novos associados. Assim como esses encontros, São Paulo, Rio de Janeiro, ou se não, por exemplo, outro dia eu estive no Guarujá com Osasco, por exemplo. Isso é fantástico fazer. Você tem toda a razão, é por aí mesmo. Quer dizer, é aí que você vai adquirir gente consistente e profissionais de representatividade e, ao mesmo tempo, que querem trabalhar pela humanidade. E uso de pizzas para se conseguir dinheiro para realizar projetos. Eu não diria dinheiro para o projeto, eu diria dinheiro para a Fundação Rotária e a busca do projeto para a Fundação Rotária, que você vai ter um projeto cada vez maior, né? Aí subsídios, a gente consegue através do subsídio. Subsídio, você tem dois tipos de subsídio. O subsídio do global, que você faz um grande projeto, ou o subsídio distrital, que às vezes os governadores não fazem de acordo como deveria ser, mas devia escolher projetos eficientes junto à comunidade. Ótimo. Obrigado. Parabéns, muito obrigada. Maravilha, obrigado. Beijão para você e para o esposo. Beijão. Tânia, por favor. Está sem som. Boa tarde a todos. Obrigada pela palestra maravilhosa, governadora Antiori. Eu tenho uma curiosidade em relação a essa auditoria desse dinheiro da fundação. Como ela é realizada hoje? Da Fundação Rotária? É. Da mesma forma que é legalizado o Rotary. A Fundação Rotária é um membro do Rotary Internacional. Nós tivemos o caso de um presidente de Rotary Internacional, que eu reservo o direito de não falar o nome, que quis praticamente tirar o Rotary da instituição que fosse humanitária e colocar para a Fundação Rotária. Só que a Fundação Rotária, ela pertence a quem? Pertence ao Rotary, tá? E ela é administrada pelo próprio staff de Rotary Internacional. O secretário-geral, ou CEO, como a gente chama, do Rotary é o mesmo CEO, secretário-geral da Fundação. Tá? Então, a estrutura
profissional existente lá em Evanston, por exemplo, ou na Índia, ou nos centros de serviços, são todos staffs do Rotary International. A Fundação Rotária administra mais a parte dos recursos que são diretamente para ela. No caso do sócio POERS, o sócio POERS já é para o Rotary, mas você tem o benfeitor, você tem o Art Clamp, você tem o Major Donor. Isto é uma condição que separadamente vai. É o caso da ABTRF. A BTRF é um organismo também submisso à Fundação, ao Rotary Internacional, e que faz os trabalhos diferenciados aqui no Brasil, que faria a Fundação Rotária. Por exemplo, quando eu era diretor, se não me engano, nós fizemos um projeto com a Mercedes-Benz, aqui no Brasil, juntamente com um grupo do Chile, de humanitário, e a Mercedes nos deu ambulâncias para nós levarmos para o Chile. Então, é assim que funciona, no caso, a BTRF, como sendo um instrumento de fazer uma ligação direta com empresas para produzir um projeto humanitário junto a alguma região. Tá bom? Tá certo, obrigada. Obrigado, Tânia. Minha companheira de sírio-libanês, né? Diretor. Eu sou acompanhante, por enquanto, estou de acompanhante. Acompanhante, né? Ele ficou com medo de você. Tá bom. Eu queria agradecer muito pela brilhante palestra. Nós aprendemos demais, tenho certeza. E, olha, nunca aconteceu da audiência ficar até às 13h16. Então, diretora Antiori, parabéns e muito obrigado. O extenso currículo do diretor está colocado no chat, mas eu me sinto na obrigação de passar alguns dados para vocês. Ele foi diretor de Rotary Internacional em 2011 a 2013. Governador de Rotary em 97, 98. Training Leader de Rotary Internacional 2001 a 2004. Coordenador Nacional de Rotary 2005 a 2010. Presidente da mantenedora do Colégio Padre Anchieta e Empresas Coligadas. Vice-presidente do Conselho da Fundação de Rotarianos de São Paulo, dos Colégios Rio Branco. Presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino Privado no Estado de São Paulo. Presidente do Sindicato de Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo. Presidente do Sindicato das Escolas Particulares do município de Osasco e Grande São Paulo. Presidente da Associação Cristã de Moços de São Paulo. Presidente do Conselho Municipal de Educação de Osasco, cidadão honorário dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, cidadão honorário de Aracaju, Osasco, São Paulo, Registro e Ribeirão Preto. E tem 3 graduações. É graduado em Engenharia, Matemática e Direito. Esse é o nosso palestrante. Obrigado, Piranha. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra para mim estar colocando esses detalhes para vocês. Estou sempre às ordens, é só dar uma ligadinha, estou à disposição, correto? Não só na área rotária, como na área profissional também, né? Afinal de contas, eu estou dando orientações à Globo, agora veio a do Pix, né? Se o Pix automático será feito pelas escolas, né? Mas tem dos inclusos, o problema de convenções coletivas. Eu estou sempre à disposição, tanto na área profissional, área educacional e na área rotária. E muito obrigado, foi uma honra para mim estar ao lado de vocês. Nós quem agradecemos muito. Parabéns. Obrigado. Agradeço aos 38 participantes que estiveram conosco, a todos os que estão até agora e desejo um bom almoço para todo mundo.
E para o pessoal do São Paulo, amanhã a gente tem reunião. Um abraço.